Olá pessoal, boa noite, começando mais uma live da Escola de Ascensão. Vamos falar um pouquinho que nas últimas segundas-feiras, na Escola de Ascensão apresentada pela Thaís, a gente teve a oportunidade de ver sobre a vida de Nossa Senhora, de Madre Teresa, Yogananda, Ama, Gandhi, então grandes mestres que a gente aprendeu um pouco sobre a vida deles. E hoje nós vamos falar sobre sobre Chico Xavier. Então, por que a gente vai falar sobre Chico Xavier? É só lembrando que uma vez o mestre Micael pediu para todos os discípulos, nós aqui da Dedico, estudarmos sobre o Chico Xavier. Mas por quê? Porque o Chico é melhor que os outros? De jeito nenhum. Pediu simplesmente porque, se a gente for pensar as histórias dos grandes mestres, dos santos que a gente ouve falar, quando são todos estrangeiros, né? Não tem nenhum brasileiro. Agora, ultimamente, a gente falou sobre a irmã Dulce. Mas todos os outras pessoas de vida pública, como mestres espirituais, são pessoas estrangeiras, né? Não eram brasileiros. Então, dessa vez, e o Chico não só um brasileiro, mas está pertinho da gente aqui em Minas Gerais, né? Então, de uma pessoa de uma vida mais conhecida, né? De muitas pessoas, todo mundo praticamente já ouviu falar em Chico Xavier, né? E hoje em dia tem livros, teve até filme lançado. Então, é uma vida que fica mais fácil, o acesso para nós, e a questão até de contemporaneidade, de muitas vezes nós tivemos oportunidade de conhecê-lo, os nossos pais, nossos avós, todos foram contemporâneos, né? Pegaram o Chico Xavier vivo. Diferente quando a gente fala de Gandhi, né? Gandhi foi lá na época de 1948, então a gente não conhece pessoas a gente não convive com pessoas que falam assim, olha, eu tive a oportunidade de conhecer o Gandhi, né? Mas a gente teve pessoas que conviveram com a irmã Dulce, por exemplo. Mas enfim, então vamos falar do Chico, porque o Chico ele tem uma história de vida muito conhecida, e essa questão da proximidade com a gente. Então, para a gente pensar assim, para ser São Francisco de Assis, então a gente pensa assim, não, mas foi lá 1000 anos atrás, quase 1000 anos atrás a vida dele, Santa Clara, e enfim, uma vida mais longe, distante, né? E falar do Chico, não, falar do Chico é uma pessoa mais próxima que esteve aqui, né? Uma pessoa que deu um grande exemplo de discípulo de Jesus, vamos dizer assim, de seguidor de Jesus, não só no conhecimento dele, na escrita, mas principalmente nas ações que ele tinha, né? E isso que chama a atenção para nós aqui na Dedico, desses grandes mestres, são as atitudes que eles tinham. Então, como seguir o ensinamento de Jesus, né? Então, Chico, só para começar, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com 110 anos, porque ele nasceu em 1910. Então, de certa forma, a gente sabe que ele teve uma vida dura, né? Não teve uma vida confortável, com riqueza, pelo contrário, uma vida de privações, não só materiais, mas afetiva, porque ele foi uma criança que com 5 anos de idade perdeu a mãe. Então, a gente foi começando a pensar que não foi uma vida fácil. Então, para a gente poder pensar assim, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, né? Agora, essa pandemia, a gente pensar que às vezes a gente pode ficar muito ansioso, perdido, como é que vai ser o futuro. Então, acho que quando a gente fala desses mestres, né, os ensinamentos de grandes mestres, é para a gente pensar que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter paciência, a gente precisa acreditar em Deus, porque todos eles passaram por grandes dificuldades, né? Todas as histórias que nós ouvimos de mestres que foram apresentados, de Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa, todos eles passaram por grandes dificuldades. Nenhum mestre espiritual, nenhuma pessoa que teve renome, a gente vê muitas vezes a colheita lá no final. O que aconteceu lá no final? A pessoa sendo reconhecida, mas muitas vezes a gente esquece de olhar lá no começo. E lá no começo, muitas vezes, que foi o grande desafio, né? Era, como se diz no popular, era matar 1 leão todo dia. Então foi difícil a vida dessas pessoas, não foi nada fácil, né? Nada veio assim de graça.
ou caiu do céu, como se espera. Nenhum deles ganhou na Mega Sena para começar trabalho espiritual. Todos eles foram com a fé e a confiança que eles tinham em Deus. Então o Chico, ele tem esse início aos 5 anos de idade, ele já tinha essa... Até de pensar que a questão até dificultava a vida dele, essa questão da mediunidade, de ver os espíritos, de conversar. Então, desde pequeno, era uma criança desacreditada. Ninguém acreditava nele, né? E naquela época, uma formação da comunidade da cidade dele, Pedro Leopoldo, né? O que as pessoas muito católicas, né? Predominantemente católicas, as famílias, então elas viam isso, uma pessoa que vê, uma criança que fala que vê, como uma pessoa que tem problema psiquiátrico. Então muitas vezes ele foi, correu o risco de ter sido internado no hospital psiquiátrico. E ninguém acreditava nele, então ele não tinha com quem conversar, né? Quem ele conversava era com a mãe dele, mas a mãe dele faleceu. E veio na vida dele depois uma madrasta, né? Que o pessoal fala que não foi madrasta, foi boadrasta, né? Porque ela acolheu ele e todos os outros irmãos, trouxe todas as crianças de volta para viver na mesma casa. E com ele tinha liberdade de conversar e falar das angústias dele, das coisas que acontecia, que via. E ela não recriminava ele. Ela também não falava que via e acreditava, mas ela sempre acolhia ele, falava com acolhimento. Então não tinha essa coisa de recriminá-lo por falar que via ou deixava de ver, enfim. Então o Chico ele teve essa infância bem conturbada, de desacreditar, de apanhar. Ele teve uma madrinha, né, que ele foi, quando criança, quando a mãe dele faleceu, primeiro ele foi mandado para casa de uma madrinha que batia nele, que ele falava, quanto mais ele falava que via, que ouvia, mais ele apanhava. Então, tinha casos que ele ia conversar com a mãe dele, né, em espírito, né, a Maria São João de Deus, em espírito ele conversava com ela, do que ele estava passando, né, que ele não precisava, ele não achava que ele precisava passar por aquilo, né. Então, trazer para o nosso dia, muita gente passa situações que já assim, eu não mereço passar por isso, eu não devo passar por isso. Então tem uma frase que as pessoas falam assim, realmente, o mundo não é justo, porém não existe injustiçados. Todo mundo passa por aquilo que precisa passar, né? Isso a gente tendo como base a lei de causa e efeito, né? Ou como diz em sânscrito, né? A lei do karma. Então a gente tendo essa visão, a gente sai dessa visão só material nossa e vamos ampliar para uma visão espiritual, que a gente não vive só essa vida, não é morrer ou acabou. Nós tivemos outras vidas e vamos ter outras ainda para frente. Então é com a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, né? Ação e reação. Então a gente entende que muitas coisas que a gente pode estar passando na vida nesse momento, ela é fruto de uma plantação que a humanidade fez. Então agora chegou a hora da colheita. Então quando a gente tem algum momento que a gente acha que está acontecendo algo inesperado, ou que a gente não concorde, quando a gente está bem, a gente não pensa nessas coisas, né? A gente acha que é assim o normal. Apesar que o normal é sempre feliz, e isso é o normal da vida de todo mundo. Estar feliz, estar bem, isso é normal, né? O normal é de seguir o caminho da vida com um amor. Mas, às vezes, tem momentos na nossa vida que a gente acha que a gente está sendo injustiçado pela vida, ou que a gente fez algo que a gente não merecia, né? Então, muitas vezes, nós vamos achar a resposta disso nessa vida mesmo, né? Das escolhas que a gente faz, né? E se não achar nessa, provavelmente vai achar numa anterior, né? Então, dizem que a nossa vida, ela é guiada por um casal de pastores. Então, esses pastores, pegando essa metáfora bíblica, né? Então, os pastores guiam as ovelhas, nós somos ovelhas. Então, esse casal de pastores, um deles que vai nos guiando é o amor. Eles nos guiam num caminho. Então, quando uma ovelha desvia desse caminho, a pastora vai lá buscar. Essa pastora é a dor. Ela vai lá e busca a gente para voltar para o caminho, para o trilho, né? Então, muitas vezes a gente vê situações que a gente pensa assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquela dificuldade, eu não estaria dando valor ao que eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse, se a gente tivesse testemunho de várias pessoas, relatos disso, até mesmo nós aqui da Dedico, muitas vezes a gente pensa, se eu não tivesse passado aquela dificuldade, hoje eu não estaria pensando mais em Deus, por exemplo. Hoje eu não cuidaria mais de algo que antes eu não dava valor.
Então, enfim, então, voltando aqui à história do Chico, então ele como criança teve essa cheia de tribulações, uma madrinha que batia muito nele, que botava ele para... enfim, teve uma situação que o primo dele estava com a perna doente e a madrinha foi numa benzedeira. E essa benzedeira disse o seguinte: ó, você tem que arrumar uma criança, uma outra criança, para lamber o joelho dele 3 sextas-feiras seguidas, para sarar, para curar essa ferida que ele está no joelho. Aí essa madrinha dele, na hora, já pensou: vai ser o Chico, esse já tem um menino lá em casa, já vai fazer esse serviço. Quando ele ficou sabendo, ele ficou desesperado. E ele foi conversar com a mãe dele, em espírito, né? E falou assim: olha o que estão fazendo, que absurdo que arrumaram isso para eu fazer, tem que lamber a perna do menino, né? Aí ela falou com ele: não, calma, você segue, né? Mandou ele ser obediente nesse sentido, de acatar o que estava sendo pedido para ele, porque quem ia curar seriam os espíritos que iam curar, não era a lambida dele, mas isso ia ajudar ele no sentido de que a madrinha não ia bater mais nele se ele fizesse aquilo, né? E ele precisava muito. E outra coisa que a mãe dele fala com ele: você não pode se machucar tanto assim, você tem que evitar que ela tome a surra dela, porque você não pode quebrar seus braços, por exemplo, você vai precisar muito dos seus braços ainda, né? Ele psicografou muitos anos, né? Então vai precisar dos braços inteiros. Então, enfim, então ele teve essa passagem na infância, até que veio, ele pedia para a mãe dele, rezava e queria que aquela situação passasse. Então a mãe dele fala: ó, eu vou pedir a Deus, vou rezar, pedir para Jesus, para um anjo vir para sua vida, ter um anjo na sua vida. Então dali passou um mês, o pai dele chama ele para apresentá-la para a nova esposa, e disse que o Chico, quando ele viu ela, antes de se apresentar para ela já fazia: você sabe quem eu sou? Aí ele, na hora, ele falou: você é o anjo que minha mãe falou que ia vir, né? Ele já sabia quem que era, né? Que situação que ele vivia, e realmente foi o que acolheu ele, e que ele conversava, e que ela nunca recriminava ele, ou queixava, ou taxava ele como louco, de falar que está vendo, que está ouvindo, enfim. Então daí ele parte para... ele tem essa vida muito simples, materialmente, não tinha recursos, e enfim, então ele, quando estava com uma certa irmã dele, foi internada no hospital psiquiátrico, e o tratamento médico, junto ao tratamento médico, a família procurou um casal espírita para ajudar, porque, enfim, a família não sabia mais o que fazer com ela. Então esse casal, essa família, eles vão até essa irmã, conversa com a família e fala que o problema dela era uma obsessão espiritual, que não era só coisa psiquiátrica, não só os remédios ajudariam, mas tinha que entrar preces, enfim, ela tinha que mudar o comportamento dela, pensar mais em Deus, enfim, e fizeram um trabalho espiritual com ela que ela melhorou. Mas antes, é interessante que o Chico, ele foi ao hospital, e dizem que ele na porta do hospital chorava muito, que a irmã estava internada. E foi falado para ele: por que você está chorando? Ele falou: estou chorando que minha irmã está internada no hospital. Ué, mas quantas irmãs suas estão dentro desse hospital e você não está chorando? Né? E assim, ele já recebia lição desde o começo, mesmo para ele assim, de tristeza, né? Ele recebia uma lição, né? Então você tem que chorar por todas que estão aí dentro, que elas todas são suas irmãs em espírito, vamos dizer assim. Então, ele, aos 17 anos, ele começa o trabalho espiritual, ele conhece um casal espírita, enfim, aí ele conversa as coisas que aconteceram com ele, fazem a reunião lá de acordo com os preceitos, né, de uma casa espírita kardecista, enfim. Então, dali ele começa a frequentar, a psicografar o primeiro livro, e daí o Chico, ele passa a começar um trabalho espiritual propriamente dito, que era a missão dele, que era psicografar, que era atender as pessoas. Então começa primeiro com essas sessões de materialização, né? Os espíritos materializavam e se apresentavam, conversavam, e
Até que um dia uma entidade se manifestou e falou que aquilo agradava os olhos das pessoas, as curiosidades e tal, mas que isso não seria um trabalho, ia terminar, não teria mais esse tipo de trabalho de materialização. Que o trabalho seria uma coisa mais permanente, que seriam os livros. O Chico passaria a começar a psicografar os livros. Ele não seria simplesmente um médium de ectoplasma que se materializava os espíritos. Aquilo atendia aquelas pessoas naquele momento, aquele grupo que estava ali presente. Os livros não, os livros perpetuariam o ensinamento, levariam para o mundo afora, né? Os livros deles foram traduzidos em várias línguas, né? Então o Chico teve mais de 50 milhões de livros publicados, vendidos, mais de 50 milhões, e abriu mão de todo o direito autoral. Ele falava que o direito dos livros eram dos espíritos, não era nada dele, então os direitos autorais teriam que ser da Federação Espírita, todos os direitos autorais. Então ele teve no começo, ele não teve como publicar os livros. O primeiro livro que ele foi publicar, nenhuma editora queria publicar. Quem que vai publicar livro espírita? Numa comunidade, numa sociedade que é predominantemente católica, né? Se publicar livro espírita, é pedir para sua editora, vai acabar com a editora. A editora que acolhesse um livro desse ia ser mal falada, ia ser recriminada, enfim. Então nenhuma editora quis pegar. Então quando ele fez o primeiro livro, as vendas dele, o dinheiro que foi arrecadado foi todo para fazer todo o maquinário para impressão de livros da Federação Espírita Brasileira. Então, a primeira renda foi para isso, para fazer um maquinário, porque dali não precisava independente de editora, não precisava de editora, já tinha todo o maquinário. Então, a própria Federação Espírita ia fazer os livros, né, sem depender de terceiros. Enfim, mas um momento interessante na vida do Chico, nesse começo, que ele começou a estudar, a ter os primeiros contatos com o de Kardec. Então, dizem que ele sempre ia lá em Pedro Leopoldo, né, alguns momentos da vida, de querer ter um momento assim, de descanso, de reflexão, ele ia para um riacho. Então, chegando nesse riacho, certa vez, apareceu para ele um espírito, ele viu assim, de uma cruz de luz, né, um espírito de luz, e que radiava muita luz, e falou com ele assim: você está preparado para o trabalho? Ele falou assim: eu acho que eu estou. Então a gente vai precisar de 3 coisas para começar o trabalho. Ele falou assim: qual que é a primeira? Ele falou: disciplina. E qual que é a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então isso que seria disciplina, seria o começo do trabalho espiritual que estava prestes para ele começar. Então, pegando o gancho aqui com a Dedico sempre mostra para a gente tudo que a gente quer, independente da vida, na vida material, né? Se a gente quer fazer um curso, né? Ter uma profissão, fazer uma faculdade, não tem que ter disciplina, né? De estudar, de frequentar as aulas, né? Não tem como eu querer me formar sem disciplina, sem frequentar a aula, sem fazer as provas, sem fazer os trabalhos, sem fazer estágio, sem procurar, enfim, me aprimorar. Então, assim, tudo na vida a gente precisa de disciplina, não só a vida espiritual. Então a gente pega esses exemplos para trazer para a nossa vida prática também. Na vida espiritual precisa de disciplina? Precisa. A Madre Teresa precisou de disciplina? Precisou. O Gandhi precisou de disciplina? Precisou, né? Todos esses mestres espirituais, essas referências que a gente tem, precisaram de muita disciplina, né? E com o Chico não foi diferente. Precisou. Então, para trazer a nossa vida, a gente precisa de disciplina para tudo, né? Tudo que a gente quiser aprender, fazer, trabalhar, a gente tem que ter disciplina. Disciplina é uma coisa muito básica. E a Dedico sempre mostra isso para a gente, fala de diversas maneiras, em vários textos do mestre Micael, traz para a gente a questão da disciplina. Disciplina não como algo autoritário, militar, não é isso. Quando a gente fala disciplina é coisa autoritária, alguém mandando, não é isso. É disciplina de dentro para fora, é você com você mesmo. Não é com alguém que pede para você ter disciplina. Disciplina tem que ser algo interno, né? Você fala assim: eu vou fazer uma academia, né? Eu quero melhorar a saúde do meu corpo, então me propus fazer uma academia. Então, quais dias eu vou? Quais os horários que eu vou? Eu tenho que ter disciplina. Se eu não tiver disciplina, no que vem a gente não está fazendo mais, nem lembra. Já perdeu, né? Não está fazendo, não está indo.
Então tudo tem que ter disciplina, não é? Enfim, então foi aí o ponto de partida, se a gente pensar assim, da vida do espiritual com Chico, com Emmanuel, né? Que essa entidade apareceu para ele, seria o mentor espiritual dele, o Emmanuel. Então, partindo daí, vieram vários ensinamentos no sentido dele ter um trabalho espiritual interno para ele seguir adiante com o trabalho espiritual. Ele não sabia, por exemplo, um dos primeiros tarefas dele, vamos dizer assim, que ele precisava, era psicografar os primeiros 30 livros. Então, imagina, uma pessoa que não tinha recurso nenhum, não tinha dinheiro para mal sustentar a família, né? Ele, com vários irmãos, o pai é vendedor de bilhete de loteria, então eles não tinham dinheiro. Então ele perguntou para Emmanuel, como é que é? Meu pai vai tirar sorte grande, afinal de contas o pai dele era vendedor de bilhete. Então ele pensava que ia acontecer algo assim, miraculoso, extraordinário, sabe? Vai chegar de fora e o Emmanuel fala com ele, nada disso, né? Vai vindo dos meios que menos esperados vão acontecer, porque a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que fazer pensando em Deus. Então isso que os recursos vão chegar, que não era para ele preocupar, né? Precisa preocupado assim, eu quero ter o recurso para começar. Não, você começa, você faz, você acredita, você tem fé, e depois os recursos vão chegando. Então nessa caminhada dele, ele tem vários assuntos, porque na vida espiritual dele, nessa caminhada, ele teve muitos ensinamentos, assim, as pessoas que conviviam com ele, diziam assim que chegavam perto dele e sentia diferente, né? Pela energia dele. Então você imagina, eu penso assim, as dificuldades que ele passou vivendo. Ele teve que, imagina, a pessoa teve que mudar de cidade, porque de certa forma a cidade, a família pôs ele para fora de casa. As pessoas falaram com ele, ou você escolhe, ou nós, ou a família, ou a vida espiritual. Ele foi colocado numa situação desconfortável. Você tem que escolher isso, ou sua família, ou vida espiritual. Então ele mudou para Uberaba, porque a família não aguentava mais a falta de privacidade. Toda hora a gente tocando na casa, procurando Chico, falando dele, enfim, era complicado. Então ele teve que mudar de cidade. Então vamos lá, essa história do avião, a gente vai lembrar o seguinte, que ele fazia uma viagem e parecia que estava dentro do avião, estava meio turbulência, né, como se diz, né, mas sacudindo. E dizem que na hora o piloto fala assim, nós estamos tendo um problema aqui, mas é só para a gente chegar mais rápido. Aí uma pessoa solta assim, mais rápido, só se for lá do outro lado que a gente vai chegar mais rápido, né? E aí diz que as pessoas começaram a gritar no avião, estão desesperadas, né? E o Chico também, como qualquer ser humano, começou a gritar também, ele também estava com medo. Começou a gritar, socorro, todo mundo gritando, ele gritando também. E até que dizem que uma pessoa tinha um padre dentro do avião, ele olha para trás e vê o Chico e fala assim, o Chico Xavier está aí, ele está gritando também. O povo começou a gritar mais ainda, fica com mais medo. Se o Chico está com medo, né? Ele que é espírito, essas coisas, está morrendo de medo, imagina a gente. E começou a gritaria toda no avião. E fala que o Emmanuel aparece para ele no avião e fala assim, o que você está gritando? O que é isso? Ele fala assim, não é possível, você não está vendo o que está acontecendo, né? Eu corro risco de morrer. Ele falou assim, corre, ué. Então para continuar gritando, tem gente que morrer, continuar gritando, continuou gritando, e ele vira para ele e fala assim, o Emmanuel fala com o Chico, já que você vai morrer, cala a boca e morre educação. Então ele fala, diz que ele calou, mas fica pensando assim, né? Como que alguém morre educação, antes de ver isso, né? Então foi essas situações, gente, são para a gente lembrar assim, eu todo tempo recebi uma lição de comportamento, que às vezes a gente pensa assim, a gente tem que ter certas atitudes que vão pensar no grupo, né? Então naquele momento a gente tinha que pensar no grupo, a gente tinha que pensar só nele, né? Então às vezes tinha que fazer o esforço, né? E claro que ninguém deixa de ser humano, de sentir, de acontecer coisas, ninguém tem problema, claro que as pessoas têm problemas, mas às vezes a gente tem que pensar, nesse momento, tem que pensar o quê? Palavra de esperança, né? Eu dedico muito tempo, a gente sempre fez visitas em asilos, hospitais, enfim. Então, por mais que o médico às vezes chegava para a gente e falava assim, esse paciente está muito ruim, né? Não vai ter muitos dias de vida.
A gente conversava com a pessoa sempre uma mensagem de esperança, de fé, de ânimo. A gente sempre conversava para levantar o astral da pessoa. Vou chegar no hospital e falar assim, você está ruim mesmo, né? Ué, então o que a gente está fazendo ali? Então, às vezes, no meio que a gente está, eu acho que é muito importante esse momento a gente pensar nisso. Porque quando a gente liga, às vezes, a televisão, as notícias, elas querem deixar a gente só preocupada, é disseminar o medo. Então, muitas vezes, a gente tem que começar a pensar nesses momentos assim, como que eu faço para ter mais fé? O que me dá mais esperança? Como que eu posso buscar ter mais equilíbrio? Será que eu vou colocar uma oração para eu ouvir, uma música relaxante para eu escutar quando eu estiver fazendo um trabalho, uma tarefa? Agora eu estou no home office, né? Então eu vou botar uma música relaxante para eu trabalhar, uma música clássica. Então para quê? Para eu estar me sentindo melhor, porque muita gente como ser humano, a gente vai sentir medo, ansiedade, é normal na nossa vida. A gente não sabe como vai ser amanhã, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, um esforço, né? Ter disciplina nisso. Eu vou colocar um momento para mim para pensar em coisas elevadas. Para pensar em coisas, não é negar que a gente não tem nada acontecendo, não é isso que eu estou falando. Estou falando para a gente começar a pensar assim. O mundo tende a fazer a gente pensar com medo, com ansiedade, é isso que o mundo está colocando agora das pessoas. Então pensar assim, eu quero fazer um caminho contrário, eu não quero ter um dia ansioso, eu quero ter um dia tranquilo. Então o meu dia que eu vou fazer? O que me deixa tranquilo? Cada um sabe responder por si, né? Um pode ser, vou colocar uma música clássica, vou fazer um momento de oração, né? Eu vou colocar um filme para assistir, um filme que eleva o meu pensamento, me deixa feliz, ou ver a vida de um grande mestre, enfim, cada um sabe por si o que é melhor, né? O Chico, como ser humano, também passou vários momentos difíceis na vida dele, né? Ele perdeu muitas pessoas que ele amava, no sentido assim de abandonar o trabalho espiritual com ele. Então foram perdas muito fortes para ele, né? Alguma situação incomodou, mas ele tinha que, como se diz, né? Limpar a lágrima, né? Chora lá no banheiro e sai com a cara boa para sorrir para as pessoas, porque as pessoas estavam precisando disso. Ele tinha que sorrir, ele tinha que falar, né? Algo de fé para a pessoa, porque as pessoas dependiam disso dele. Porque se ele estivesse triste, imagina ele chegasse e começasse a queixar dos problemas das pessoas. Seria complicado ele ajudar as pessoas assim. Então, ele teve um momento que ele disse que ele estava muito triste com a vida, muito chateado. E que ele estava a ponto, ele pediu para o Emmanuel que ele queria uma mensagem que fosse de Nossa Senhora. Não fosse nem de onde, mas assim, que fosse de Nossa Senhora. Ele pediu. E o Emmanuel falou que procurasse e pudesse atender ele. E depois volta para ele com uma mensagem. E falou que tinha uma mensagem de Nossa Senhora para ele. Então essa mensagem, ele muito ansioso para falar qual que é a mensagem, né? Imaginando assim, aquele texto enorme, né? Várias páginas, né? Então o Emmanuel fala com ele, a mensagem está aqui, né? Era uma frase que dizia assim: isso também passa. Então dizem que ele colocou na cabeceira da cama dele, porque em todos os momentos que ele podia lembrar, se ele estivesse muito triste, aquilo ia passar. Como se ele também estivesse muito alegre, aquilo também ia passar. Então a gente repara, pensa nossa vida, às vezes momentos tristes que a gente teve, aquilo passou, né? Como momentos muito felizes que a gente teve, passaram também, né? Agora a gente estabilizou, né? A gente não fica nem muito abaixo, nem muito acima, né? A gente tende a ter um equilíbrio. E vocês imaginam a questão material para ele, por exemplo, quando ele começou com o primeiro centro espírita, que ele ajudou a construir, que ele fundou, o tesoureiro, vamos dizer assim, da casa, foi embora, de repente levou o dinheiro todo embora. Então você imagina a situação dele, a pessoa leva o dinheiro todo embora, vai, ele já não tinha recurso, o pouco que tinha, alguém levou embora, levou o dinheiro todo embora, sumiu, acabou, não tem dinheiro mais, né? Então ali ele poderia parar e pensar assim, eu vou jogar tudo, vou acabar, né? Vou desistir, né? Não tem como a pessoa vai fazer isso comigo, né? Aquela situação, nós somos, às vezes nos colocamos às vezes, como vítimas, né? Ó, coitado de mim, não é o que o outro fez comigo, não fez nada, disse que apareceu para ele um espírito de muita luz para ele, e perguntou para ele, qual é o problema, né? O que está acontecendo com você? Ele falou, contou, estava triste, estava chateado, enfim, essas coisas, essas situações que estavam acontecendo com ele.
e disse que essa cidade sumiu e voltou para ele rapidamente, depois apareceu para ele e falou assim, nós tivemos autorização, né? Então nada material vai te faltar mais. E realmente nada material mais faltou para ele, né? Para o trabalho espiritual. Ele continuou com a vida simples, né? Com uma vida de poucos recursos materiais para ele, mas para a vida, para o trabalho, desenvolver o trabalho espiritual dele, realmente nunca faltou recurso, não, ele sempre teve recurso. Então, essas coisas vêm porque ele tinha aquela fé, a determinação dele para o trabalho, várias situações, gente, imagina várias situações, não só material aqui do mundo, essa coisa de não ter dinheiro, enfim, passar dificuldade emocional das pessoas que às vezes a pessoa abandonava o trabalho, escrevia, psicografava livro junto com ele tinha a pessoa como um filho, né? E essa pessoa vai e resolve falar assim, não, eu quero ir embora, eu vou embora tocar minha vida, né? E, enfim, então ele teve muitas dificuldades. Então a gente pensa assim, porque para fazer um trabalho, ter uma vida, quando a gente dedica a vida espiritual, muitas vezes a gente pensa assim, não, já que eu acredito muito em Jesus, tenho muita fé nesse trabalho que eu quero realizar, então como se nada de fora do meu contexto aqui, nada fora pode acontecer. Não, vai acontecer várias situações. A gente vai passar várias situações complicadas, difíceis. Todo mundo passa, todo mundo que a gente for ver que segue um trabalho espiritual, né? Enfim, líderes espirituais, todos eles passaram dificuldade. Vamos pensar, por exemplo, no Dalai Lama, né? O Dalai Lama foi expulso do país dele. Tem coisa mais complicada que isso, se a gente for pensar? Se você expulsa o seu país, né? Você vê todo mundo sendo torturado, os mosteiros todos sendo destruídos, né? E o que ele fez? Ele desistiu, largou para lá? Não, ele continuou, né? Tanto que ele famou, tem vários livros da Dalai Lama, e ele continua na ativa, né? Trabalhando. Mas ele não largou, né? E o Chico também teve muita dificuldade, muitos acontecimentos, nem por isso ele desistiu. E ataques espirituais, né? Que muitas vezes as pessoas, ele relatou de sofrer ataque espiritual também, não só das pessoas, de ter dificuldade com as pessoas, mas espiritualmente também. Essa história, ela conta-se que ele estava indo para o trabalho, ele ia para o trabalho a pé, e que ele passa perto de uma casa e nessa casa uma senhora chama ele, chamou Chico, porque ela tinha ido no centro, tinha recebido o receituário e passou. Ela não sabia usar a receita, mas ela chama ele não sabe o que se trata, ele estava com pressa, ele estava atrasado no trabalho dele, ele passou direto. E aí o Emmanuel fala com ele, volta e atende ela, você não vai gastar mais que 5 minutos. Então quando ele volta e atende ela, ele conversa e fica sabendo que é simplesmente como usar o receituário médico, né? Que era remédio homeopático, que era receitado, enfim. Então ele rapidamente, uma coisa simples para ele explicar para ela, que ela não sabia como usar o medicamento. Então, ela agradece, ele vai embora, e ela ficou tão agradecida com aquele momento, ele ter parado, olhado para ela e dado atenção, que quando ele vai embora, ele vê uma energia vindo, como se fossem flores indo em direção a ele, né? E ele sentiu aquela energia de agradecimento daquela mulher. Então, a gente pensa assim, como que a gente pode... tudo que a gente faz emana energia. Quando a gente pensa sobre alguém, a gente emana energia. Quando a gente fala para alguém, a gente emana energia. Então, nesse momento, o Emmanuel fala com ele assim, imagina se em vez de falar muito obrigado, que ela está falando agora, ela estivesse com raiva de você, falando outras coisas com raiva. O que não estaria vindo na sua direção? Né? Então, acho que é importante pensar nisso. O que a gente fala para as pessoas, o que a gente emana para as pessoas, né? Porque o que a gente emana para as pessoas, qual o sentimento que a gente emana, qual o pensamento, qual palavra que a gente diz para alguém, né? Primeiro vai reverberar na gente, para depois atingir o outro. Então por isso que a Dedico fala tanto da oração, por exemplo, como um pilar, né? A oração é importante porque primeiro, o benefício da oração, o primeiro beneficiado é quem está rezando. E depois você pode até ajudar a pensar na humanidade, pensar nesse momento, pensar nas pessoas mais felizes, Jesus, enfim, quem a pessoa tem devoção, Jesus, Nossa Senhora, enfim, quem você tem mais devoção. Então, de pensar nisso, como que é importante a gente pensar
no que a gente emana, no que a gente sente e fala para as pessoas. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente fala, de certa forma, volta para a gente. Né? Ela falou que o universo fala assim, quando você emana para o universo algo, o universo te responde. Então, por exemplo, se você fala a gratidão, o sentimento de gratidão, né, e isso o universo responde a gente. Do contentamento, da gratidão, da prosperidade, o pensamento próspero, o universo responde. Como se a gente começar a pensar só em falta, né, o universo vai responder para a gente o que a gente quer falta. Mais faltar. Ou quanto mais ansioso a gente fica, o medo, enfim, o universo responde. É isso que você quer? Eu vou te dar. Né? Então, nós somos criadores, nós somos co-criadores do universo. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, isso volta para a gente. O Chico atendia as pessoas num certo dia da semana, numa região muito pobre, num bairro mais afastado, um público mais carente, materialmente falando. E sempre levava para as pessoas o que ele recebia, alimento, dinheiro, enfim, o que ele tinha e levava. Então, naquele dia, ele sempre fazia lá um culto, né? Lia o Evangelho, pensava sobre uma passagem de Jesus e dava os alimentos para as pessoas. Então, quando ele disse que ele chegou lá muito constrangido, muito envergonhado, porque não tinha o alimento que as pessoas estavam esperando, receber alimentos, receber dinheiro, enfim, o que ele tinha para levar? Não tinha nada. Então, ele muito envergonhado, ele leva a água, faz o culto e pede 1000 desculpas para as pessoas, que ele não tinha nada para levar para elas de alimento. Então ele fica muito constrangido e chega um momento que, quando ele tinha terminado os trabalhos lá, ele está se preparando para ir embora, chega um caminhão. Mas um caminhão assim, lotado de alimento, lotado de doação, muito cheio. E aí ele ficou surpreso com aquilo, né? E distribuiu para as pessoas ficaram satisfeitas, enfim. Então ele fala que o motorista do caminhão falou assim, a gente teve um problema aí, porque estava chovendo muito e se perdeu no caminho, mas teve um homem que a gente viu na estrada, a gente parei e perguntei, onde é que fica o Chico Xavier, onde que ele fica hoje? Então um homem de barba tal, descreveu fisicamente como era a pessoa e falou assim, não, ele fica ali, indicou o caminho para o Chico, né? E dizem que pela descrição física que o motorista do caminhão falou, o Chico entendeu que seria o Bezerra de Menezes que tinha, vamos dizer assim, materializado, direcionando o caminhão para chegar até ele. Então, assim, várias pessoas, às vezes, conviveram, conheceram o Chico, né, ouviram histórias hoje com a divulgação da internet. Então, nos livros, internet, a gente vê muitas histórias dele. Mas, eu queria falar também, o Chico também tinha muito bom humor. Porque a gente pensar assim, na vida espiritual tem que ter bom humor. Tudo que a gente vai fazer precisa de bom humor. Então não era uma vida sisudo, né? O Chico não era. O Chico, pelo contrário, ele ria, né, das coisas da vida, contava piada, ele ria por mais dificuldade que ele passava na vida dele, às vezes até com os próprios problemas que ele estava passando, ele fazia brincadeira, porque ele precisava ter o bom humor, ele precisava ter. Isso é importante na vida de todo mundo, né? Então o bom humor é fundamental. Então ele brincava que mesmo ele falava assim, ele falava eu sou bígamo, né? Ele brincava assim, eu sou bígamo, tem 2 esposas, né? Já tem 2 esposas, o que é isso? A angina e a catarata, sou bígamo. Então ele fazia brincadeira com as dores deles, que ele morria de dor, tinha angina, catarata, tinha vários problemas de saúde, né? E ele ainda brincava, fazendo que as dores são assim, as minhas enfermeiras na vida, elas é que me fazem ser mais humilde, eu me fortalecer espiritualmente, eu crescer, né? E brincava, porque ele sempre tomava pancada, né? Na vida, assim, essas dificuldades que foram acontecendo na vida dele, ele usava um termo falando assim, é como se ele fosse, cada martelada, é como se fosse um prego, né? Então quanto mais o martelo batia no prego, mais o prego fica firme, né? Ele fica mais firme no lugar. Então, ele usava essas metáforas para explicar por que ele se firmava no trabalho espiritual. Certa vez ele teve um sonho
ele sonhou que ele como se ele fosse um burro de carga, caminhando, levando uma carroceria lotada de livros. E esse burro passava nessa estrada e viu os outros burros soltos no pasto, né? E esse burro, ele sentia um pouco de inveja naquela situação, né? Dele estar trabalhando e os outros soltos no pasto, né? Mas ele viu o seguinte, que os burros estavam soltos no pasto, eles levavam coice e davam coice no outro. E ele não, ele era bem guiado, bem alimentado, bem cuidado, né? Enquanto os outros estavam aí, levando e dando coice. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que eu vou seguir uma vida espiritual? Seria a causa de algo limitador, né? Que eu não posso fazer. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que vida espiritual é se limitar, né? Ou é ficar no mosteiro ali, não pode ter convívio com ninguém. Eu acho que nesses dias a gente pode pensar que a vida espiritual não é isso de ficar preso no mosteiro ou simplesmente ficar domingo na missa, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a vida espiritual está muito além disso, é pensar assim, o que eu quero na minha vida, o que é importante para mim, né? Ou como que é colocar Deus na minha vida, né? Então, como que eu posso colocar Deus dentro de casa, dentro da minha casa? Então, como é que eu vou tratar os meus familiares que moram comigo? Isso é uma forma de colocar Deus dentro da nossa vida. Então, nada melhor, então, que principalmente nesse momento, né? Dentro de casa, né? No convívio com os familiares. Às vezes ali a gente pensa assim, se eu pensar que todo mundo aqui é Jesus, como que eu lidaria com essas pessoas? Como que eu falaria com elas? Né? Como que eu... Enfim, a gente talvez, se a gente tem muita devoção a Jesus, a pessoa pensaria assim, como que é tratar os outros com Jesus? Como Jesus. Né? Então são essas coisas de levar com bom humor, de ter alegria, de olhar a vida com bom humor, isso era fundamental para ele. Então teve essas histórias, né? E outras que ele falava que ele não tinha, ele sempre se colocou assim, essa questão da humildade, né? As pessoas idolatravam ele, falavam assim, nossa, Chico, endeusava ele, né? As pessoas tinham uma idolatria muito grande com ele. E ele falava assim, gente, eu não sou nada, eu sou um cisco, olha o meu nome, tira o frango, fica o cisco. Né? Então ele tinha muita coisa de humildade, não uma falsa humildade, né? Porque ele tinha um conhecimento do que é ser grande, né? Acho que ele tinha esse conhecimento, o que é um espírito assim, de luz, o que é, né? Por mais que ele seja para nós aqui um exemplo, independente da religião das pessoas, né? Uma vez eu fui numa palestra do Frei Beto, e ele ia falar do Chico, a primeira frase que ele falou foi a seguinte, se o Chico Xavier fosse católico, já tinha sido canonizado. Então, assim, independente da religião das pessoas, as pessoas têm respeito com ele, reconhecem ele pelo trabalho que ele desenvolveu, né? Independente da religião. Então, ele falava assim, muitas vezes já estava idoso, ele já com dificuldade, limitações físicas. Então, às vezes, as pessoas procuravam ele e ele não sabia por que ainda as pessoas vinham até ele. E uma vez, um amigo dele, ele perguntou para o amigo assim, o que essas pessoas vêm para mim? O que essas pessoas me procuram até hoje? Esse amigo dele falou assim, eu não posso mentir para ele, né? Não posso mentir para o Chico. Assim, Chico, acho que as pessoas vêm para você que elas sentem saudade de Jesus, por isso que elas procuram você. E o Chico beijava a mão de todas as pessoas que chegavam, ele beijava a mão de todo mundo. E esse amigo falou assim, Chico, você fica beijando a mão, você está até com o lábio rachado, sangrando, e você ainda continua beijando a mão dessas pessoas, né? Aí o Chico respondeu, porque eu não dou conta de beijar os pés, por isso que eu beijo as mãos. Então ele tinha uma coisa assim, de humildade, de reconhecer as pessoas, via as pessoas como, não como, vamos dizer assim, a limitação das pessoas, vê a pessoa como luz. Então a gente vê as pessoas como elas são. O que são as pessoas? São centelhas divinas, né? Enxergar as pessoas assim, com amor. Na verdade, ele via as pessoas com amor, sem crítica, sem julgamento, né?
não julgando a aparência ou a posição social que elas ocupavam, né? Ele via todas as pessoas como um amor, um filho de Deus. E todas as pessoas para ele tinham essa igualdade, que no fundo é a pura verdade, todos nós somos iguais, né? Até nesse momento, né, qual que é a diferença nossa? Né? Tá todo mundo sujeito aí, todo mundo, nesse momento da quarentena, mas todo mundo está, né, evitando uma doença, né? Porque não escolhe cor, raça, religião, posição social, não escolhe ninguém, né? Um vírus não escolhe ninguém, né? Todo mundo é igual para o vírus, né? A gente está no ponto de igualdade com todo mundo, né? Então, vamos falar assim, eu queria falar algumas frases do Chico, que ele dizia assim, por exemplo, que na vida dele ele foi magoado muitas vezes, mas ele tinha consciência tranquila que ele não magoava as pessoas, e isso que era a tranquilidade dele, de ele não ter atitudes que magoavam as pessoas. E entre outras coisas que ele dizia, que ele não... Essa questão de ter fé em Deus, de amar ao próximo, sempre falando do amor, a importância da gente ter amor às pessoas, ver as pessoas com esse olhar de centelha divina, e enfim. Então, entre essas situações, eu queria lembrar que a gente vê muito isso assim, com as dificuldades que ele passou, mas que ele teve esses momentos de alegria, de bom humor, de um momento dele até de piada, de brincar. Ele é muito bem-humorado, então tem que ter isso. Então acho que tem que lembrar que na nossa vida a gente tem que ter um bom humor, né? A gente lida com pessoas, é claro que a gente lida com as diversas pessoas. Tem pessoa que a gente tem mais afinidade, tem pessoa que a gente pode ter menos, tem pessoa que às vezes é bem-humorada, é mal-humorada, mas a gente tem que pensar assim, mas o que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu dia? Só eu que vou escolher. Como que eu vou agir? Né? Aqui tem um ensinamento da Chico que fala assim, a gente escolhe o dia que a gente vai ter, as ações, nós é que escolhemos, está nas nossas mãos, não está na mão do outro. Então a gente pensa assim, não, eu só vou ser feliz no dia que eu casar. Olha, tem tanta gente que a gente conhece que está casada, está infeliz. Então será que casar é sinônimo de felicidade? Né? Ou a gente vê assim, a pessoa está solteira, né? Não, como ficar solteiro, enfim, esse negócio de casar, não casar, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, isso não é sinônimo de alegria para ninguém. Você vai encontrar nos casos, principalmente as pessoas que têm muito dinheiro, né? No fundo, a gente são talvez as pessoas que sofrem muito de depressão, né? Que não são felizes. Então a gente tem que ter a felicidade é uma escolha. Por exemplo, várias situações, né? Tem aquela história lá do saiu de casa, o carro furou o pneu, né? Talvez você não tinha controle disso, que o carro ia furar o pneu, você não sabia que hora que ia furar. Mas qual é a reação que você vai ter frente a essa situação? Você vai sentar e chorar, reclamar da vida, ou você vai lá, então tá, vou trocar o pneu aqui e seguir adiante, né? Eu tenho um dia inteiro pela frente. Então isso é escolha. Então, tudo bem, furar o pneu não foi escolha sua, mas a reação nessa situação de furar o pneu, a reação foi uma escolha sua. E isso você tem o poder de escolher. Então, para a vida, como que vai ser meu dia? Né? Eu quero ter um dia tranquilo. Então quer dizer que não vai acontecer nada que te contrarie? Vai acontecer, várias situações vão te contrariar. Quando a gente pede assim, Deus me dê paciência, pode saber que vai vir situações, vai treinar sua paciência, muito. Vai treinar muita paciência. Para quê? Para você se fortalecer. Então ele falava assim, isso é para quando eu for para o plano espiritual, eu ter algo para contar, né? Falar que eu tive isso, tive aquilo. Então ele levava com bom humor essas coisas, ele não queixava. Porque você imagina se ele fosse ficar queixando de dor que ele sente, os problemas, né? Ele não trabalhava, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, ele tinha muito carinho com que vocês do cachorro, né? Então, com os animais também ele tinha muito carinho. E dizem que na casa dele tinha cachorro, gato, enfim. Então, uma vez ele cuidou de um passarinho. E o passarinho estava com a asa quebrada, enfim. Ele pegou o passarinho e começou a cuidar do passarinho na casa dele. E aí o passarinho melhorou, chegou a voltou a voar. E o passarinho voava nele, enfim,
voava dentro de casa, pousava nele, enfim. E como ele tinha gato, cachorro dentro de casa, um dia o gato foi, abocanhou o passarinho dele. E ele ficou muito triste com aquela situação. E ele não conseguia trabalhar, fazer o trabalho espiritual, porque estava com uma mágoa no coração. Então ele disse com o Emmanuel, falou com ele, o que está acontecendo? Ele falou assim, aconteceu isso, tal, o gato pegou o passarinho. Ficou muito triste, porque tinha cuidado do passarinho, até, afinal de contas ele tinha cuidado do passarinho, enfim, criou apego com o bichinho. E quando o Emmanuel vira para ele e fala assim, pois é, mas tinha na hora do almoço, tinha um frango no seu prato, nem por isso estava triste. Então tinha umas situações que ele ficava também na situação complicada, né? Revendo as situações, os momentos que ele estava vivendo, e de cuidar de cachorro, e a vizinha via que ele chegava de madrugada e tinha que limpar a casa, o cachorro fazia necessidades dentro de casa, ele limpava, à tarde essa vizinha resolver o problema dele, sem ele saber, né? Então ela resolve envenenar o cachorro. E um dia ele chega em casa e o cachorro está morto. Ele ficou muito triste chegar a ver o cachorro morto. E ele ficou triste e tal. A vizinha reparou que ele estava muito triste, o que está acontecendo. Então ali ele começa, a vizinha chega e resolve contar para ele que ela via aquela situação dele, chegar de madrugada e ter que limpar a casa das fezes do cachorro. E que ela tinha resolver o problema envenenando o cachorro. Nossa, mas ele ficou com muita raiva dela, na verdade. Ele ficou com muita raiva. E essa raiva impedia ele de trabalhar espiritualmente. Porque ele precisava ter o quê? Estar equilibrado, né? E com raiva não tinha como trabalhar. E o Emmanuel, tem uma conversa com o Emmanuel, ele fala se sentindo injustiçado, né? Uma infelicidade, enfim, que ele estava com todo o direito de ficar com raiva ali. Mas o Emmanuel fala, você tem um trabalho para fazer, né? Essa raiva não cabe, né? Não dá para você ficar alimentando ela. Então só fala com ele, mas como que eu vou melhorar então? E sugeriu para ele, o que a sua vizinha mais gosta? O que seria uma coisa que deixaria ela muito feliz? E ele fala que ela gosta de costurar, acho que o sonho dela, de toda costureira, talvez seja, de família humilde, ter uma máquina de costura. Afinal de contas, máquina de costura é arte de luxo. E ele fala com ela, você compra uma máquina de costura e dê para ela. E ele achou aquilo, a princípio, ele achou um absurdo. Afinal de contas, ela que fez mal para ele tem que presentear ela. Onde que está, né, a lógica disso? É uma coisa sem lógica, né? Uma pessoa te faz, você tem que fazer bem para ela, né? Então o primeiro pensamento dele foi esse. Mas ele, com a obediência que ele tinha, no sentido da obediência, no sentido de saber assim, eu sei que quem está me falando entende mais do que eu, né? Como se tivesse, está no andar de cima, tem a visão mais ampla que a minha. Então eu vou acatar. Então ele acatou aqui, deu uma máquina, ele não tinha dinheiro nem para ele parcelou, deu uma máquina de costura para a vizinha. Quando ele deu a vizinha, ele ficou mas quando chegou essa área, ficou tão feliz, mas tão feliz, que a raiva que ele tinha passou, acabou, que ele ficou feliz com a felicidade dela, o tanto que ela ficou feliz. E passou a raiva, ele pôde continuar o trabalho dele, né? Então, assim, às vezes vem situações pra gente que não tem lógica, que a gente não entende. Alguém fala alguma coisa pra gente, se a gente procura lá alguma orientação, muitas vezes no começo vem, a gente não acredita, fala, não, que absurdo, o outro é errado. É a famosa história da moça que viveu com a sogra, né? A moça veio com a sogra, não gostava da sogra de jeito nenhum, queria matar a sogra, não suportava a sogra. Então ela procura um curandeiro e fala para ele orienta ela, ó, todo mundo sabe que você não gosta da sua sogra, então ela tem que morrer lentamente. Então eu vou te dar um veneno que você vai pingar, dia a dia você pinga na comida dela. Porque se ela morrer de um dia para o outro, todo mundo vai desconfiar que foi você. Então o que ela faz? Todo dia, e outra coisa, você tem que tratar a sua sogra bem, né? Para ninguém desconfiar de você. Então o que ela fez? Começou a tratar a sogra ótimo. Com atenção, bom dia, boa tarde, muito atenciosa. E tratava a sogra assim, muito bem. Todo dia pingava o veneno, né? Na comida dela, na bebida dela. E o tempo foi passando. Então ela continuou tratando bem. E um dia ela parou e pensou assim, nossa, mas minha sogra mudou tanto.
ela está me tratando tão bem, né? Eu estou arrependido de pedir de envenená-la. Então ela volta rápido ao curandeiro e pede: eu gostaria que o senhor me desse um antídoto, pelo amor de Deus. Eu não quero mais que minha sogra morra, né? E ele ri para ela e fala: não tem problema, aqui que você está pingando era água. Então ela viu, para mudar as pessoas, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos o outro. Isso todo mundo é capaz de fazer. Então quando a gente quer mudar o mundo, né? Agora eu quero mudar o mundo, muda você, né? O que eu vou pensar agora? O que eu vou pensar? O que eu vou fazer? Você pode ser a mudança da sua vida. Um grande abraço a todos, estamos terminando essa live, tá bom? Fiquem todos com Deus e continuem acompanhando o Movimento Edico.